Foi. E aí galera, beleza? Vamos começar aqui mais um papo diário para a gente falar de como foi esse ciclo aí depois da base, que a gente acabou os treinos e agora estamos exatamente a uma semana do Ironman. Essa semana eu vou inclusive aí postar no Instagram várias coisas que eu achei de imprevisado, mas hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre elas que aconteceu. Então, nós dois aqui, né, fazendo nosso primeiro live, o Elcio aí de volta, como vocês já viram no último vídeo. E a gente vai conversar um pouco sobre o que a gente passou nesses períodos, quais foram as épocas mais marcantes, aí os treinos que a gente mais marcou, o que passou na nossa cabeça nesses treinos, aí dar uma dica se a gente puder dar para alguém, alguma coisa que a gente aprendeu. Então é isso, então vamos voltar lá, a gente acabou o período de base, começou o treino específico, foi mais ou menos no final de fevereiro, né? Foi por aí. Por aí, acabamos o específico no dia... Deixa eu lembrar. Mais ou menos qual mês? Tenho... Bom, então eu vou falar um pouco da minha experiência nesse período. Eu senti bastante uma evolução. A gente teve ali um treino de 36 km, que acho que foi bem marcante. Foi o primeiro treino mais marcante que eu acho que a gente pode... na verdade, a gente fez, no planejamento, eu acabei colocando um pico de volume de corrida lá em fevereiro, né? Uhum. Que foi um pouquinho após o início do específico. Então, e foi um treino que foi feito com uma altimetria bem elevada. mas assim, com uma antecipação bem grande do meio Iron que a gente fez, foi o TH3, e também bem antes do que muitos fazem numa periodização padrão de Ironman, porque eu sabia que era um treino que ia desgastar muito, né? Era um treino com o objetivo de gerar sofrimento. Assim, a minha ideia era fazer com que os atletas passassem pela pior sensação possível do Ironman, que seria a quebra, né? Claro, você trabalhando dentro do planejado, as possibilidades são pequenas de uma quebra tão grande como a gente experienciou lá. Mas o que a gente fez? A gente fez a prova da corrida verde, né? Que são as 10 milhas, que já é uma prova bem dura. Então a gente fez a prova em ritmo de prova, normal, e depois a gente rodou mais 20. Então assim, a tendência era realmente a gente sentir a dificuldade por fazer a rodagem após o ritmo de prova, com uma intensidade mais alta, e daí só fazer a rodagem mais tranquila dos outros 20, e com uma altimetria bem difícil, porque a gente voltava para o retangular, né? Mas eu acho que esse foi o primeiro treino mais marcante assim, desse período. Sim, marcou muito. Porque foi um treino aí que boa parte do pessoal que estava treinando com a gente sentiu. Foi um treino bem difícil, exatamente por ter rodado o ritmo de prova, uma prova difícil. Depois a gente, pessoal, que fez daí um percurso um pouco mais complicado. Só que ao mesmo tempo foi um treino assim, que, ao meu ver, fortaleceu muito a cabeça, né? Uhum. Que apesar da dificuldade que você passa, dá uma confiança muito grande. Só que, claro, como o periodizado, a gente sabia que ia pagar o preço ali, iam ser 2, 3 semanas difíceis de treino, em decorrência desse treino mais longo, foi o que aconteceu. Eu acho que também depois desse treino a gente começou a correr melhor também, né? Ali veio uma experiência. Acho que depois desse treino que a gente começou a sentir. Na verdade, assim, a partir do momento que a gente sai da base, que a gente, apesar de ter trabalhado com um pouquinho mais de intensidade, a gente trabalhou com um volume um pouquinho menor. Quando a gente teve esse pico de volume entrando no específico, é o período que a gente tem que ganhar, né, aquilo que é o planejado, dependendo aí da prova, dependendo da individualidade de cada atleta, já teve um resultado bem legal. Então, a partir dali, pela própria periodização, né, a gente teve essa resposta, e o próprio volume ele acaba concedendo para a gente uma tranquilidade nas rodagens, mesmo que longas, mas não tão longas. Que eu digo que depois, já passando para os próximos treinos daí foram aquelas transições que a gente fez, aqueles treinos de 18, 20, que a gente correu super bem, estava batendo 4,16, 4,25, que a gente vinha crescendo, que é até eu acho que o nosso planejamento para a prova, né, que foi como a gente respondeu nos treinamentos, que é um início de prova um pouco mais tranquilo, né, não é um ritmo fraco, mas é um ritmo um pouco mais tranquilo e crescendo de acordo com a sensibilidade do corpo. Né, que eu acho que foi até o que aconteceu, o que eu tentei no TH3 não consegui, acabei abrindo mais forte do que planejado, mas era a sensação do momento. Vamos passar pelos treinos. Beleza. Bom, daí acho que vieram esses treinos, começaram a vir umas transições mais
mais longas, mas mais intermediárias, né? Baseando naquela tua ideia de 2/3 do Iron, acho que... eu me baseei bastante nessa ideia dos 2/3. Então a gente trabalhou bastante com 2.500 natação. Assim, eu trabalhei como se fossem testes, né? Na verdade, foram indicadores para ver se a gente estava no caminho certo, e através desses indicadores, além do feedback dos treinos, eu também utilizava como feedback para a gente traçar nosso planejamento de prova. Então a gente trabalhou bastante com 2,5 de água, 120 de ciclismo e o 28 de corrida. Né? Bom, daí depois que a gente passou por esses treinos, acho que a gente começou... Daí foi, acho que quando a gente começou a sentir mais, eu acho, né? Tipo, depois que a gente passou por esse treino, a gente estava vindo no ascendente. A gente fez esse treino, na outra semana a gente teve... Não, mas eu acho que daí a gente começou esses treinos de transição mais ou menos baseados nos 2/3. E daí foi quando a gente começou a acho que sentir mais essa questão... o volume de treino... E mais sentir que queria que chegasse a prova logo. Eu acho sim. Acho que foi um sentimento meio geral da galera. Foi. A gente precisava, que é só treinar, por mais que você simule, é bem diferente de qualquer prova, né? Então, realmente, todo mundo começou a sentir aquela necessidade de prova, mesmo a questão de querer se testar numa prova. E acho que daí foi um pouco antes do TH3 ainda, né? Esse treino, o 33 foi 4 semanas antes do TH3. Aí depois a gente teve uma transição de 140 com 20, eu acho que era. Não, foi o ano que furou meu pneu, rasgou meu pneu. Foi com 10, né? Foi com 10, 140 com 10 e ali a gente começou um ciclo de rodagens. Aí uma semana antes do TH3 a gente teve 120, 28, não, 120, 28 foi no dia da meia. Mas também teve uma rodagem longa, né? Que a gente fez uma semana antes do TH3 na praia, foi 2.500, 120. Foi uma T1. Mas daí já começou a ser a sanção bem diferente daquela T1 que a gente tinha feito antes. Sim, porque a gente fez uma T1 bem no início, lá na base ainda. Muito em decorrência do calor também, né? Mas eu acho que... Mas também pelo período de treino a gente não conseguia ter um ritmo tão intenso, uma sensação ainda tão boa, né? Eu acho que assim, depois que passou, acho que a gente... Aí passou, daí foi ali, acho que deu essa meio, entre aspas, de vontade de galera competir, que tava um pouco ruim assim, e depois veio o TH3, né? Que foi a primeira prova. A primeira prova a gente fez a corrida verde, mas ainda era final do período de base, então apesar de ser prova, a gente teve uma sensação bacana, mas não era um triatlon propriamente dito, e aí veio o TH3, início de abril, que aí a gente já estava num período específico, onde a gente já tinha conseguido algum ganho daquilo que a gente buscava. E para mim, principalmente, esse período até o TH3, 3 semanas antes, foram bem duros. Eu tive uma queda, não diria de rendimento, talvez hormonal, não sei, fisiológico, não cheguei a fazer exames para comprovar, mas foi bem duro para mim. Foi uma hora que bateu a cabeça, a dificuldade de treinar, a falta de vontade. E ali eu tive que negociar com o corpo, né? Então manter os treinos de uma maneira que me mantivesse motivado, sem dar aquela sensação, estou destreinado, e ao mesmo tempo, não, hoje eu tenho que descansar, realmente não estou com vontade, não está legal, vou dar uma segurada, treinar mais tranquilo, ou mesmo não treinar. Eu negociei bastante nesse período, e vocês não passaram por esse período. Eu acho que, já faço a minha sanção, mas teve o TH3, para mim eu busquei o que o Elcio falou mais de tentar chegar mais próximo do Iron. A ideia do TH3 que eu passei para os atletas é assim, vamos tentar trabalhar bem próximo, porque a nossa periodização foi uma periodização única, né? Foi a primeira vez que eu testei dessa forma. Normalmente eu fazia uma periodização em 2 blocos, até o meio e depois do meio, né? Como é o mais normal de ser feito. Dessa vez eu testei uma periodização única. Então a gente chegou sem soltar nada para o TH3, seguindo o ciclo de treino. Então, o que eu falei para eles, vamos tentar experienciar o Iron, né? Eu sabia que a distância seria confortável pelo volume de treino que a gente vinha fazendo, mas então vamos trabalhar em ritmo de Iron, a partir do momento que tem uma sensação mais tranquila, uma sensação que pode crescer, cresce, né? E foi um pouco dentro disso. Eu particularmente na natação fiz ali o planejado, estava bem, na bike que eu meio que me controlei, porque eu queria ter a sensação do Iron, assim, ver se quando eu acabasse eu ia estar me sentindo totalmente inteiro, realmente não forcei para tentar alguma coisa. E na corrida, que eu acho que todo mundo teve uma sensação muito parecida com a gente, foi que você baixava e o
pace estava baixo ainda, mesmo você parecia que estava andando e o pace estava baixo. Porque a gente saiu naquela ideia de que vamos começar mais tranquilos, né, e crescer, que é mais ou menos nosso plano de prova. E nesse de sair mais tranquilo, a gente saiu tranquilo na insensação, só que até um pouco pelo volume de treino que a gente ia fazendo, estava um pace bem abaixo do que a gente planejava. Bem abaixo em tempo, né? Sim, a intensidade mais forte. E ficou naquilo. Eu tive uma sensação um pouco diferente de prova, porque eu saí com esse planejamento na cabeça, fiz uma natação tranquila, que é o que eu menos estou fazendo, e ainda assim respondi bem, um pouco acho pela bagagem aí que eu tenho de provas, talvez, é o que eu acredito. E no ciclismo eu tive um pouco de dificuldade em colocar ritmo, porque fazia 2 anos que estava sem competir. Mas nisso passou o rapaz no revezamento mais forte e eu arrisquei, eu falei, bom, vou tentar encostar no grupo da frente, me utilizar do ritmo dele, aí dei a distância e fui com ele, acabei arriscando um pouquinho mais, eu vi que ele estava num ritmo que ao meu ver ele não conseguiria manter até o final, que ia dar uma caidinha, e foi realmente o que aconteceu. E aí eu acabei arriscando uma segunda perna, a segunda volta eu arrisquei mesmo, proposital, mesmo tendo a possibilidade de pagar um pouquinho na corrida, mas realmente quando caiu o ritmo, entrou no meu ritmo de área planejada, que foi a última volta, eu me senti muito bem, né? Foi a volta mais fácil. E daí sair para correr, a sensação foi a mesma que a tua. Né? Eu queria sair 4:20, 4:30, sair no 3:50, primeiro KM. E daí eu vou segurar que não é o planejado, vou segurar. Quando eu via estava 4:05, não saía daquilo, aí eu falei, vou manter isso aí, porque a sensação tá boa, né? Porque eu sempre passo para os atletas, né? Apesar da gente ter ali um indicador de tempo, de pace, de velocidade, de potência, para aqueles que usam potência, é interessante ter um indicador bom, muito válido, de frequência cardíaca, para aqueles que usam, mas trabalhe muito na sensação, né? Porque não adianta a gente estar vai trabalhar na potência, no pace ali, tá tranquilo, e você se conhece, você sabe se realmente é tranquilo para aquele início de prova, só porque o início de prova tá tranquilo. E tava na sensação boa, vou nessa sensação independente do pace, e foi o que aconteceu. Na última volta eu paguei um pouquinho, que não dá para dizer que paguei, porque subiu para 4:08, 4 e pouco, fechei 4:05 de pace, né? Fiz a segunda melhor corrida da prova nessa sensação, e era normal, né? Ia cair um pouquinho, mas e eu acho que deu uma empolgada, né? O TH3 para mim pelo menos, e empolgou para a continuação dos treinos. E daí, final de semana veio 120-28 mortal. 120-28 veio 120-28 que a gente chegou no limite. A gente fez um pedal num percurso duro, né? Com uma altimetria bem elevada. Mas foi muito bom, né? Sim, foi um pedal diferente, porque assim, a gente sempre procurou nos treinos de ritmo, o race pace que chamam, né, o ritmo de prova, trabalhar com a distância de vácuo e tudo mais. Sim. Nesse treino, como a gente acabou de vir de prova, eu falei, gente, vamos fazer um pedal legal, todo mundo junto, fechar o volume. Então a gente optou por essa altimetria para dar uma variada, também a gente trabalhou um pouquinho ali mais de força, então trabalhou subidas e descidas. E aí saímos no 28. Desses 28 que saiu bem, legal. De início foi legal, de início estava confortável, você deu uma sentida mais de início, né? Na verdade, na maioria dos treinos eu tinha sentido, né? Do 3 ao 7 eu estava sentindo um pouquinho mais, aconteceu nesse treino, consegui responder, crescer, só que aí cheguei no 22, aí caiu o ritmo. Eu acredito que a gente sentiu bastante ainda da prova, né? Mas foi um treino também com uma altimetria de corrida. Foi alto também. Mas só assim, que o que foi legal assim, que igual eu falei, a gente chegou no limite do corpo, no sentido não de quebrar de alimentação e hidratação. Realmente a gente estava exausto, aí o corpo chega no momento que a gente foi pro parte final de prova. Isso foi interessante, igual eu falei pro Elcio que eu no TH3 acho que provavelmente tive o erro lá de hidratação e alimentação, que daí me custou a última volta, e daí achei interessante porque nessa outra semana, como a gente daí acabou sempre se hidratando tudo, eu tive uma sensação de acabar, de não aguentar mais, era totalmente diferente do TH3. Sim, a diferente sensação de quebrar, né? E isso é legal porque é uma situação que pode acontecer na prova e que a gente não tem que se desesperar, né? Comigo aconteceu quando eu fiz o Audax Tri, era uma distância longa próximo ao Iron. Então, no 130 da bike, eu tive essa sensação de limite, de exaustão. Aí a gente começa a arriscar na alimentação, né? Vamos jogar mais carboidrato, vamos hidratar um pouquinho mais.
você dá 10 km ali, para mim não foi naquele caso, você volta a uma sensação bacana. Eu vou falar depois sobre isso, depois do nosso último treino lá na praia, que eu acho que comigo aconteceu isso também. Isso. Mas só daí depois teve o treino do 200 de bike. Teve 200 de bike, foi o maior volume de bike que a gente foi até Caiobá e voltou. Fomos até a rodoviária lá de Caiobá, até o posto e voltamos, deu 100. Que eu tive uma sensação nunca sentida. É. Foi início da serra, eu achei que ia ter que descer da bike e empurrar, assim, mas nem por alimentação, por hidratação, nada, fraqueza extrema mesmo, foi engraçado. E foi o dia que pegou as quatro estações no dia do pedal também. Verdade. Pegamos chuva na serra, pegamos sol forte, calorão lá embaixo, calor, depois voltamos com frio um pouco. Mas foi também, assim, eu acho que esses treinos mais longos foram de grande aprendizado, né? Eu acho que a gente conseguiu simular qualquer situação que a gente vai encontrar. Exato. Tinha que pegar chuva, a gente tá preparado, tinha que pegar vento, tá preparado, tinha que pegar... E sensações, né? Porque eu sempre falo assim, é legal a gente simular os extremos, porque qualquer sensação que venha na prova, você já vivenciou e você já venceu ela, né? Então você sabe como passar. Então, qualquer adversidade que você tenha na prova, você já se aproximou daquilo ou já vivenciou aquilo, você sabe como responder. Porque o difícil é chegar na prova ter uma sensação que você fala, o que eu faço agora? Sim. Porque você nunca sentiu. Eu acho que, e daí, depois dos 200, a gente fez mais uma transição que era praticamente fazer maior que o meio Iron na praia, né? Foi o 2,5, 120, 28. Que daí esse foi um treino que eu saí bem na bike, tava mantendo um ritmo legal, o ritmo do ar ali tranquilo. Novamente pegamos um dia muito duro. Mas daí quando eu entrei na estrada mesmo, assim, eu comecei a quebrar também, essa vontade, eu falei, pô, queria sair da bike, não queria fazer mais nada. É um momento crítico, esse momento final, porque a gente vem de um volume alto de treino, então que não dá tempo de você recuperar um estímulo longo, para você já tem um novo estímulo longo. Então começa aquela briga da cabeça com o corpo, de querer descansar, de uma fadiga mental mesmo, do volume de treino total, dos meses de treino. Sim. Então você já está meio querendo soltar, mas tem que manter o estímulo, então é difícil, né? Mas é legal porque você trabalha também a questão psicológica de vamos lá, tá difícil, mas eu acho que, por exemplo, nesse dia aí da praia, que eu estive quando a gente voltou e a gente encontrou lá o pessoal perdendo o sal. E daí eu senti que naquela hora que eu vi que tava todo mundo morrendo por causa do calor, o pessoal sentado assim, eu falei, peraí, tipo, não é só comigo, sabe? Sim. Eu falei, tipo, tá todo mundo aqui foi um dia a gente pegou vários... Tinham várias assessorias treinando. 2 dias a gente pegou muito difíceis em Caiobá, tanto que essa orientei. Falei, ó, a gente tem que completar o volume, mas assim, não é hora de a gente ter um desgaste muito extremo, porque a chance ali de ter já vai ter uma baixa imunológica se não tratar direito pós-treino. Então assim, a chance de você levar teu corpo a um limite que seja difícil de recuperar, né, a gente tem que pesar até que ponto vale a pena. Tanto que a corrida a gente acabou diminuindo, fazendo a possibilidade, porque estava muito quente, realmente corria 3 km, começava a dar aquela frio pelo calor, hipertermia do corpo, né? Então, mas foi mais um treino de cabeça. Sim. Foi mais um treino bacana que marcou. Eu acho que na verdade depois ali que passou o TH3, praticamente todo final de semana era um treino de sofrimento e acho que pegou exatamente isso que você falou. Já começa a faltar um pouco menos de 2 meses para a prova, daí você começa... Gera uma preocupação, né? Gera uma preocupação, mas também você tá, acho que naquela coisa de, será que já não é hora de descansar? Fizemos 4 meses de treino já, a gente já tá vindo de treino. 5 praticamente. Treino, então o que a gente faz? E acho que a cabeça fica... chega a hora de você confiar na periodização, confiar no planejamento e meio que esquecer, porque você pensar demais... Mas eu acho que o principal é tentar respeitar isso que você falou, né? De tentar você conhecer um pouco mais do teu corpo e conhecer e saber, tipo... o que eu sempre falo, a gente tem que conseguir identificar o que é preguiça, o que é realmente dificuldade, o que é cansaço, o que é fadiga no treino, você conseguir trabalhar nessas intensidades, nesse momento mais difícil você segurar um pouquinho, depois eu volto a crescer, né? Porque a prova longa te permite isso, né? Sim. É uma prova que você tem que ser coerente a ponto de conseguir trabalhar esses fatores, né? Não é uma prova que você precisa dar o máximo o tempo todo, então você consegue, não, calma, agora é hora de eu tirar o pé, porque eu sei que ali na frente eu vou conseguir voltar. Não existe quebra, né? Existe, né? Desde que você não tem um planejamento. Saber trabalhar os teus planos A, B, C, trabalhar várias possibilidades. Sim. Então, eu acho que daí esse final aí foi interessante por causa disso, porque
a gente veio de vários estilos, sensações diferentes que a gente pode experimentar na prova, a gente não sabe, né? Quando a gente não passou, a gente não sabe o que vai passar, né? Vai ter outro vídeo aí a gente falando como que foi a nossa prova. Esperamos que tenha sido tudo tranquilo. Mas assim, eu acho que de treinamento, tipo, não tem porque a gente ter medo, né? Não, de até ter medo todos chegam agora e perguntam, e aí, tá pronto? Eu falo, olha, na verdade o que tinha que ser feito foi feito, né? Agora é hora da gente manter um estímulo e ao mesmo tempo descansar, cai o volume, a gente mantém uma certa intensidade aí só para manter o estímulo de treino, o corpo ficar ligado ainda. Só que sim, não tem mais o que fazer, não tem mais o que eu acho que é igual a gente estava falando lá, né? Sobre essa semana, como realmente todo mundo começa a pensar isso. Poxa, descansar, mas poxa, como assim? Quer se testar? Poxa, será que eu tô bem? Daí sai pra fazer um treino, a pessoa tá acostumada a correr 4-0, daí ela treina, corre 5-0, fica desesperada. Agora é uma sensação até interessante. Essa semana a gente sentiu, né? A gente foi treinar, repetimos o treino da semana passada, foi muito melhor, uma sensação muito melhor. Realmente aí são indicadores que a gente está realmente, por exemplo, sexta-feira, daí você vai fazer um treino, daí não sai, por exemplo. Mas aí fica aquela briga, né? Aí você fica assim, nossa, mas será? O que eu acredito muito assim, agora é mais um período de mentalizar coisas boas, fazer uma prática mental da sua prova, planejar, pensar nos aspectos que podem acontecer positivos na prova, sensações boas, também pensar no que pode acontecer de errado, como que você vai responder a esse errado que possa sair na prova, né? Por isso ter vários planos, não traçar um plano A, ficar batendo naquele plano A e se não dá certo na prova, você se frustra, acaba a cabeça balançando. Então você ter vários planejamentos e vivenciar esse momento de prova mesmo. Sim. Bom, pessoal, então é isso, estamos finalizando aí, essa vai ser a última semana para o Ironman e agora o próximo vídeo aí para vocês vou trazer um antes falando sobre os últimos gastos e agora o próximo só depois da prova. Eu acho que o que a gente pode deixar só de dica se servir, né? Mas assim, a questão mesmo de mentalizar a prova, pensar, é mais um trabalho agora de cabeça do que de corpo. O que foi feito, daqui para frente não tem mais o que ser feito. Sim. Né? Não querer se testar, segurar essa empolgação corpo-mente e tentar chegar no equilíbrio e pensar bastante, cuidar da alimentação, hidratação, sono, né? Conferir as dicas do Todinho lá que ele colocou no Instagram, que eu acho que é bem válido, e curtir. Aproveitar e escutar quem já fez, quem já tem experiência, né? Que pode falar bastante. E não inventar, não é momento de inventar, é momento de se preparar para curtir a prova. Eu acho que acreditar no, igual você falou, né? Acreditar em quem treinou, acreditar trabalhar no trabalho que foi feito, né? Então, trabalho que foi feito, no que acabou e está feito ali. Então é isso, pessoal, beleza? Vamos fechar mais um vídeo. Para aqueles que vão pro Iron, né? Dedicar uma boa prova aí. E quem acompanhar a gente, quiser acompanhar, depois eu vou postar no Instagram nossos números lá, para quem quiser acompanhar pelo aplicativo, tudo também vou explicar. Então quem quiser seguir no Instagram, segue lá, é Jefferson Motor com 2 Fs e 2 T's. Beleza? Valeu, pessoal!